Boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Band Entrevista. O meu convidado desta noite é o Pádua Sampaio, ele que é publicitário e diretor da agência Temprano. Pádua, seja muito bem-vindo aqui ao programa Band Entrevista. Gostaria de conversar esse bate-papo, a gente falando um pouquinho aí do mercado publicitário cearense. No último dia 1º de fevereiro foi comemorado o Dia do Publicitário. Como é que você avalia hoje a situação do mercado da publicidade aqui no Ceará? Boa noite mais uma vez. Primeiramente, boa noite quem está assistindo a gente aí de casa, boa noite quem está assistindo também pelas redes. É um prazer muito grande estar aqui na Band, batendo esse papo. E o mercado publicitário, ele é um mercado efervescente, né? Eu estive lá em Nova York agora na feira, a feira sobre varejo, uma feira muito importante, a feira mais importante do mundo de varejo. E foi muito interessante porque muitas vezes eu me sentia numa feira de comunicação, de marketing, inclusive de propaganda, dada a efervescência da comunicação. Se a gente parar para pensar, tudo que a gente faz hoje envolve comunicação, né? Se você pegar esse aparelhinho que todo mundo está com ele aí, ou na mão, ou está no bolso, ele envolve comunicação. As marcas estão o tempo todo se comunicando também nas redes sociais, se comunicando por vários pontos de contato, por PDV, por pontos de materiais de ponto de venda. E há uma efervescência muito grande, mas ao mesmo tempo há uma dúvida do que fazer, né? O que é que a gente faz para fisgar a atenção das pessoas. Eu também costumo dizer, Rogério, que o dia, a gente costuma dizer que o dia tem 24 horas, né? Na verdade, o dia tem 23 horas e 56 minutos. E por mais que a gente tenha muita tecnologia, por mais que a gente tenha muitos aplicativos, por mais que a gente tenha muitas facilidades, esse dia ele permanece o mesmo. Então, o que eu posso dizer no mercado da publicidade é que a grande disputa hoje é pela atenção das pessoas. Assim, o que é que eu posso dizer, o que é que a minha marca pode dizer, o que é que a minha marca pode fazer para conquistar a atenção das pessoas. A gente nunca teve tantos aplicativos e a gente nunca teve tão pouco tempo. É um paradoxo, né? Você tem aplicativo para você pedir comida e economizar tempo, você tem aplicativo para você pedir um táxi e economizar tempo, você tem um aplicativo para acessar o banco e não ter que ir ao banco, mas você nunca teve tão pouco tempo. Então a grande discussão para as marcas é que tipo de mensagem, que ponto de contato ele é o mais adequado, em que momento mais adequado para que eu conquiste a atenção das pessoas. Essa é a grande discussão da publicidade e esse é o momento que o mercado ele se encontra tentando entender o que fazer para que as pessoas prestem atenção nas marcas. Agora, Pádua, dentro do posicionamento das próprias agências, se a gente voltar aí 10, 20 anos atrás, no caso aqui do Ceará, nós tínhamos aí, se contava aí 4, 5 grandes agências, não havia aquela coisa da pluralidade, vamos dizer, das agências pequenas. Já hoje, o que a gente vê é o surgimento de pequenas agências. Hoje, diante dessa facilidade, vamos dizer, da comunicação, da própria evolução da tecnologia, de se poder explorar a internet como se faz hoje, até em termos de uso de equipamentos, surgimento de pequenas agências, o que tem, como você mesmo colocou, gerado uma efervescência muito grande do mercado. Como é que está sendo hoje? O pequeno está muito distante do grande ou hoje, vamos dizer, esse mercado, essa oferta de clientes está favorecendo com que o pequeno também tenha conquistado muito bem o seu espaço? Perfeito. A gente tem, eu costumo falar muito na lei dos retornos decrescentes. O que é isso? E não é uma exclusividade só das agências. À medida que você tem uma queda na barreira de entrada para um determinado segmento, para um determinado negócio, você ao mesmo tempo tem uma maior entrada de outros competidores, de outros players, e você tem uma redução, logicamente, de margem. E aí, a partir daí, você não tem mais uma empresa que ela é líder porque detém uma tecnologia, porque hoje a tecnologia ela é muito acessível para todo mundo. Você tem uma empresa que ela é líder porque ela se posiciona de uma maneira diferente, porque ela entende a necessidade do cliente de uma maneira diferente. É assim, por exemplo, que está fazendo muito parte da nossa vida, os bancos, né? Você tem grandes bancos, você tinha 4, 5 bancos, vamos falar de outro tipo de agência, vamos falar da agência bancária. Você tinha 4, 5 bancos aí que dominavam e hoje você tem um processo de insurgência que você tem os bancos digitais que eles têm, que a gente chama de white label, eles têm mais ou menos a mesma tecnologia, mas a marca que está por trás disso, ela é diferente. Você está, por exemplo, aqui o Nubank versus Itaú.
No universo das agências de publicidade acontece a mesma coisa. Você tem acesso a tecnologias de uma maneira muito fácil, por parte tanto das agências grandes como agências pequenas. Isso faz com que haja uma entrada de maiores competidores e você tem uma depuração da entrega. Então, como é que eu penso hoje o negócio da propaganda? Eu lembro do livro do nosso saudoso Gilmar de Carvalho, foi meu professor, foi meu vizinho de muro também na infância. E ele conta, professor também, né? Foi seu professor na UFC? Foi meu professor na UFC e foi meu vizinho de muro. A gente morava, a casa dele era Grécia 45, a minha era Grécia 55. E ele conta bem isso, né? A evolução aqui no mercado do Ceará, a evolução das agências, a chegada das grandes agências, o surgimento de grandes agências, Scala, Mark, aquelas agências que a gente viu florescer. E o que a gente tinha ali eram grandes estruturas para grandes clientes e com grandes barreiras de entrada. Hoje tudo é muito ágil, como em outros segmentos também. Isso faz com que a gente se volte cada vez mais para a necessidade do consumidor. Então, a gente não é mais, e nem deve se ver mais as agências como fazedoras de anúncios, como criadoras de campanha, como criadores de spot, criadores de roteiro. Acho que hoje a questão do capital intelectual, a inteligência artificial está no caminho, mas ainda não conseguiu alcançar. A questão do capital intelectual, hoje, ele é o verdadeiro diferencial que distingue as boas agências, não mais as grandes, as boas agências das não tão boas ou mesmo das agências ruins, né? Então, você tem exemplos no mundo de agências que não são tão grandes, mas que têm um trabalho de muita relevância, porque você não precisa mais já de todo esse aparato para ter um trabalho relevante. Você não precisa mais, por exemplo, ter uma grande estrutura como se tinha na década de 80 para você ter essa entrega que os clientes esperam. Hoje os clientes, ele conta com o teu capital intelectual, com a tua capacidade de resolver problemas e volta. Como a nossa vida hoje está muito entrelaçada com a comunicação, a vida de todos nós, seja no WhatsApp, seja na comunicação por rede social, seja na comunicação por de venda, seja o painel de LED que agora você compete com as farmácias, né, aqui em Fortaleza, os painéis de LED, em presença, o que vai medir é a capacidade da agência de resolver esse tipo de problema que o cliente tem. Agora, você falou exatamente dessa questão da oferta que se dá para o cliente hoje, a possibilidade dele fazer a divulgação da sua marca. Nós temos aí a questão das redes sociais, que realmente é um mundo hoje que está sendo bastante explorado, e existem as mídias tradicionais, né? A parte da grande mídia, aí, TV, rádio, o jornal impresso hoje já com um mercado bastante reduzido, mas explorando através dos seus portais de notícia, utilizando aí com a web. Como definir qual é a melhor estratégia para o cliente hoje? Vai dentro da necessidade do que ele está buscando? Vai dentro da marca, do produto que ele está procurando vender? Rogério, a gente costuma dizer que a solução para o cliente, o nosso trabalho é um trabalho de alfaiataria. Tá? Assim, não é fast fashion, você não vai numa loja e compra e deu e vai. Assim, ele é muito sob medida para a necessidade do cliente. Mas você tem ainda aqui no Brasil, por mais que exista essa tentação, a televisão chegou, vai acabar o rádio, a internet chegou, vai acabar. A gente tem essa necessidade de quando aparece uma tecnologia nova, um movimento novo, de sempre se contrapor. E é assim na música também, e é assim na literatura também, sei lá, o parnasianismo, o romantismo vai acabar o parnasianismo, e o modernismo é sempre um refutando o outro. Mas o que você tem ainda no Brasil é uma massa muito consumidora, bastante consumidora de mídia aberta. Então, é difícil você cravar que, por exemplo, que a gente vê muito, as redes sociais, hoje você resolve a sua vida nas redes sociais. A gente precisa voltar para o ponto inicial da nossa conversa, que você tem 23 horas e 56 minutos. Um cidadão médio, ele vai dormir 8 horas, né? Ele vai trabalhar 8 horas, sobram aí, me ajude a fazer as contas que eu sou de humano, sobra 28 horas, brincadeira. Sobram 8 horas para tudo, para ir para academia, para dar atenção para a família, deslocamento no trânsito, para ele se alimentar, para ele cuidar, para ele ter algum hobby, para ele consumir marcas. Então a gente volta para a questão central, assim, não é você refutar um meio ou outro, né? É você entender que dentro ali o consumidor ele tem uma necessidade específica. E lógico, você tem, por exemplo,
o rádio e a TV no Brasil ainda são muito fortes. Não adianta querer matar, não adianta querer acabar. A gente caminha para uma comunicação de nicho, é verdade, mas se você pegar não só no Brasil, mas você pegar nos Estados Unidos também, o intervalo do Super Bowl é um absurdo que se gasta ali de produção. Assim, a gente está falando aí de investimentos na casa de 5 milhões, na casa de 10 milhões de dólares para ter um comercial naquele instante ali. Tem outro ponto também que é importante, quando a gente fala de mídia, mídia de massa versus mídias mais nichadas, é que o meio também é mensagem, né? Então, Pádua, posso gravar aqui um vídeo no YouTube, que está acessível para todo mundo, mas talvez nem todo mundo possa levar um comercial para uma TV ou para um rádio. E o consumidor ele tem essa sensação, ele tem essa percepção de que, se está aí, tem uma chancela de credibilidade maior. E tem a questão das marcas, vamos dizer, das empresas de comunicação também por trás, porque a partir do momento que você, por exemplo, nós gravamos aqui um programa, uma entrevista, você vai trabalhar aquilo nas redes sociais, quando existe a marca daquela empresa por trás, a possibilidade de ter uma visibilidade é muito maior, né? Até porque hoje você vai para as redes sociais, é como se cada um tivesse, vamos dizer assim, a entrega está mais ou menos dividida igual para todo mundo. A depender de como você trabalha, aquela informação... As bolhas, né? Isso, é o que vai gerar, vamos dizer, uma audiência maior, não é? Às vezes os clientes falam com a gente, porque eu preciso melhorar minha rede social. Aí o cara, será que tu precisa melhorar a tua rede social mesmo? Será que se a gente não fizer uma rede social bacana, não vai ser curtido só pelas pessoas que trabalham na tua empresa? E às vezes eu até arrisco, olha, abre um post aí, dá uma olhada e você vai ver que as pessoas que estão curtindo são pessoas que trabalham na tua empresa. Porque eu estou falando para bolhas, eu não tô conseguindo furar a bolha. Lá a primeira palestra da NRF, lá em Nova York, foi a presidente da Levi's, Michelle Guess. E aí pediram para listar 5 pontos que ela considera importantes para o sucesso de uma companhia, de uma empresa, né? O primeiro que ela disse foi valor de marca. E faz todo sentido. Ela falou de portfólio diversificado, de ser omnichannel, de estar em vários canais ao mesmo tempo. Ela falou de novas tecnologias, ela falou de lojas. Mas o primeiro que ela disse foi valor de marca. E faz todo sentido. Ora, se uma empresa A tem acesso, a barreira de entrada caiu. Se a empresa A tem acesso às mesmas tecnologias da empresa B, o que vai, se na cozinha eles são iguais, ao mesmo equipamento, o mesmo ferramental, mesma estrutura, o que vai fazer com que você escolha um produto A ou um produto B é a forma como ele é percebido. Então, o primeiro ponto que ela colocou foi valor de marca. Então, nesse sentido, não é, às vezes a gente vai fazendo as coisas no automático. Nesse sentido, não é você simplesmente patrocinar post, agora eu vou patrocinar post, eu vou fazer uma campanha na TV. Não, é você entender o que é que gera valor para o teu cliente. Assim, meu cliente, ele percebe valor nisso. Às vezes, teu cliente percebe valor numa loja organizada e num baita atendimento na loja. Então, você pode gastar o recurso que for numa campanha publicitária se você chegar e o teu vendedor te atender mal. Então, acho que a primeira, quando a gente fala de valor de marca, o publicitário leva muito para a coisa da campanha, né, para aparecer, mas o valor de marca é a gente olhar e entender onde o cliente enxerga valor, em que ele enxerga valor naquilo que você faz e você potencializar aquilo ali para que quando chegar, aí eu vou te dar um dado interessante, para que quando você chegar no ponto de venda, que muitas vezes agora é virtual, esse ponto de venda, né? Você escolhe o produto A e não escolhe o produto B. 70% das buscas no Google por produtos, 70% não acompanha a marca. Ninguém diz lá que quer uma garrafa Paco ou Stanley ou o que seja. As pessoas procuram por uma garrafa térmica. E aí, nessa arena, elas vão decidir aí quem... eu conheço um exemplo, eu conheço a Stanley, eu não conheço essa. Stanley está mais caro, mas essa eu conheço aqui, eu não vou ter dor de cabeça. Então é essa hora que o valor da marca vai fazer com que o produto se sobressaia. Porque o consumidor, ainda tem outro ponto interessante também,
os produtos eles estão mais ou menos equiparados. Apareceu um player aí chamado China, que há alguns anos era visto como que tinha produtos de qualidade duvidosa ou ruim, quebrava logo, e hoje não. E hoje eles correram atrás da tecnologia e hoje não. Então faz com que essa briga ela fique ainda mais acirrada, né? Pádua, eu vou pedir aqui um intervalo rápido, daqui a pouquinho eu continuo aqui conversando com o Pádua Sampaio, que é publicitário, a gente falando aí um pouco sobre o mercado publicitário cearense e também sobre as necessidades do consumidor. É um intervalo rápido, eu volto já já. Estamos de volta com o programa Band Entrevista. Hoje eu estou conversando com o publicitário Pádua Sampaio. Pádua, a gente falou muito aí no primeiro bloco sobre a questão das novas tecnologias e as formas como as agências têm hoje para oferecer ao cliente uma melhor forma de divulgar o seu produto. Mas a mídia tradicional, principalmente a televisão, o rádio, hoje, como você mesmo falou, tem um papel muito importante ainda dentro da questão do mercado publicitário. Quando é que, por exemplo, no caso da TV, é indicado para aquele cliente explorar a sua marca no mercado televisivo? A televisão ela tem uma força muito grande, né? A televisão ela é quase uma entidade cultural da nossa sociedade, né? A televisão ela ocupa, chegar na sala talvez de 10 brasileiros, ela ocupa um lugar de destaque, né? Eu tinha uma tia lá na Serra da Ibiapaba que era uma cerimônia para você assistir TV, porque ela levantava, tirava os santinhos de cima, levantava o paninho, ia ligar lá. Então a televisão, ela tradicionalmente para o Brasil, ela tem essa força muito grande. E ela, como eu estava comentando antes, o meio é mensagem. O fato de você estar na televisão traz muita credibilidade. Eu poderia dizer que o alcance é um fator que é determinante numa campanha. Ou seja, eu preciso atingir muitas pessoas numa campanha de um determinado segmento e a televisão ela consegue me entregar isso, ainda consegue me entregar isso. É muito comum o discurso de que, mas eu não assisto mais televisão. Mas as pessoas ainda assistem televisão porque existe uma cultura ainda de TV. Está diminuindo? Está diminuindo, a gente não vai fechar os olhos para isso, mas existe, também como eu comentava no primeiro bloco, a gente tem sempre a necessidade de uma tecnologia substituir a outra, e a gente vê que as tecnologias elas vão coexistindo, né? Hoje você continua tendo rádio no outro formato, que inclusive contempla a própria internet, você tem a televisão, você tem televisão dentro da internet também. Até porque, no caso da TV, hoje a própria tecnologia, por exemplo, as transmissões que são feitas hoje ao vivo, são feitas via internet, o que dá um nível de agilidade muito maior para que a televisão se torne ainda mais rápido, no sentido assim, de uma comunicação praticamente instantânea, o que tempos atrás praticamente é inviável, né? A gente passa a ter, na verdade a gente volta, é engraçado isso, a gente volta para o começo, para os primórdios da TV, quando era feita ao vivo, né? Então se você pegar o começo da televisão do Brasil, acho que lá pela década de 50, a TV era ao vivo, então você tinha erros crassos, você tinha painel que caía, você tinha, sério, porque era feita ao vivo, as pessoas estavam aprendendo ainda. E a gente, de alguma maneira, a gente volta para esse momento feito ao vivo, mas em outras circunstâncias. Mas eu falava do alcance, mas eu falo também da questão do valor de marca. Então, o quesito credibilidade para uma televisão conta muito. Como eu falei, na internet todo mundo pode ser milionário, todo mundo pode dizer que vai te ajudar, vai vender um curso que vai te ajudar a ficar milionário, ou pode fazer promessas que depois não se cumprem, né? Mas para você estar na televisão, a televisão ela carrega um lastro de credibilidade, um selo de credibilidade ainda muito grande, né? Então, e assim vai ser. Logicamente a gente caminha para segmentação, para a televisão, inclusive na televisão, a gente trabalhar com nichos. A gente costuma dizer no marketing que o futuro ele é nichado. A gente vai trabalhar cada vez mais com nichos,
E aí vem outro desafio para as marcas. Personalizar e dar escala. Por exemplo, televisão eu consigo dar muita escala, mas eu não consigo personalizar como na internet. Na internet eu consigo personalizar, eu consigo pegar, falando do copo Stanley, né? Eu consigo fazer um anúncio para o cara que tem um copo Stanley, que joga beach tênis, que tem um Renegade, que joga ali na beira-mar. Eu consigo fazer uma segmentação mais fechada, mas é mais difícil dar a mesma escala da televisão. Então, essa conta, e teve uma palestra bem interessante acho que do CEO da Macy's lá nos Estados Unidos, ele diz assim, a nossa maior dificuldade, como é que a gente personaliza, porque as pessoas esperam isso, as pessoas esperam produtos personalizados, mas ao mesmo tempo eu gero escala. Porque quanto mais eu personalizo, maior minha conta fica, porque eu preciso de mais interferência. Quanto maior a conta fica, menor minha margem, então eu preciso dar escala ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, eu também defendo muito, e gosto de algumas comparações, como eu já comentei aqui, eu defendo muito que cada situação ela pede um estudo específico, mas você não tem mais a coisa da bala de prata, como a gente tinha há 20, há 30 anos, como você mencionou, né? Se você quer dar por comunicado algum tema, eu estou falando de 20, eu estou falando de 30 anos, ou faz um intervalo do Jornal Nacional, que o Brasil todo estará sabendo. E hoje você não tem mais essa bala de prata, né? Eu brinco dizendo que a atividade da comunicação, de criação de marca, de valor, é um pouco como um trabalho de academia, de corpo, né? de uma vida saudável, vou chamar Prado, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão da relação da mídia tradicional com as redes sociais. Hoje, praticamente, todas as empresas de comunicação, seja, por exemplo, na TV ou no rádio, trabalham com as redes sociais. Ou seja, o programa que nós estamos aqui fazendo, ele vai estar disponível nas redes sociais. Ele está disponível no YouTube da Band. Então, quem não conseguiu, por exemplo, assistir ao programa no horário, no sábado à noite, ele tem a possibilidade de, a qualquer momento, acessar o YouTube da Band e assistir esse programa. Isso, de certa forma, facilitou, né, o acesso do telespectador e, ao mesmo tempo, potencializou ainda a possibilidade de que esse programa seja assistido por muito mais pessoas. Né? Exato. Assim, as redes sociais elas trouxeram várias comodidades, dentre as quais a escolha do horário. Então, assim, eu não posso assistir agora, ou por algum motivo eu perdi, eu vou lá e posso assistir no momento que eu quiser, eu posso voltar, eu posso acompanhar isso com mais cuidado e posso potencializar. Então são forças que se retroalimentam, assim, você não tem mais você não trabalha mais com o que é isso ou isso, você trabalha com o i. Você tem a possibilidade de assistir pelas redes sociais, as próprias, e aí a gente está falando, por exemplo, de uma plataforma como o YouTube, que é o que a gente chama de low content, né? Que é uma plataforma que você assiste conteúdos mais longos, que você para ver, ou você tem as plataformas já de vídeo dos shorts, que são os vídeos mais curtos, que aí entra na categoria aí TikTok, o Kawaii, essa categoria de rede social também. E tudo isso faz com que amplifique, mas tem um aspecto interessante, que a televisão ela pauta as redes sociais e as redes sociais pautam a televisão, elas ficam num ping-pong. Você tem esse ping-pong e isso faz com que, no fim das contas, a comunicação como um todo, ela cresça. E aí a gente já não está mais falando de meio especificamente, a gente está falando de mensagem. Qual é a mensagem que eu estou oferecendo para o meu consumidor nas plataformas que ele acessa para que eu o convença ou para que eu faça com que ele preste atenção no meu produto. Então não é mais aquela fórmula quadradinha de rádio, de TV, rádio, jornal, revista, outdoor, que a gente tinha há alguns anos. Eu comecei há 21 anos, primeira vez que eu entrei numa agência de propaganda e a receitinha... O formato era esse. Hoje assim, qual a mensagem neste meio vai ser oferecida para que a pessoa preste atenção ou se interesse no meu produto. Vou te dar um exemplo. A gente está cada vez vivendo a coisa da instantaneidade, ela é cada vez maior. Então, os vídeos hoje, você tem um arco narrativo na TV
de 15, 20 anos atrás, que ele tem uma história e no final ele tem um desenlace. Exemplo, Havaianas, os comerciais clássicos de Havaianas. Você tem uma historinha, tem um arco narrativo e no final você tem o desenlace, que normalmente é algo mais cômico, né? Quando você transporta para as redes sociais, você tem os 3 primeiros segundos, já é o clímax. E aí ele volta para contar a história. Porque na rede social existe uma urgência maior de você estar ali de passar a informação. Né? Você está ali a um passar de dedos para ser ignorado. É diferente no conceito da televisão, né? Então você tem uma forma diferente também de contar as histórias. Então, mais importante do que pensar no meio específico é a gente olhar a forma como a gente está contando a história dentro dessas redes como um todo. Agora, Pádua, até para que a gente possa passar essa mensagem para o consumidor e também para as empresas, o melhor caminho para quem vai realmente deseja potencializar a divulgação da sua marca é realmente procurar uma agência, procurar um publicitário, no sentido de ajudar a descobrir realmente qual o melhor meio, que estrutura de campanha deve ser montada para uma melhor divulgação, até para ter um investimento mais seguro, para se ter a busca de um retorno. Né? A gente sempre se notabilizou por campanhas criativas, pelas premiações locais, premiações nacionais, premiações mundo afora, né? Mas eu costumo dizer que a criatividade é a nossa capacidade de resolver problemas gastando o mínimo possível. Então, nesse sentido, é interessante que as marcas procurem um publicitário, procurem um profissional de comunicação para que a mensagem ela seja correta, para que primeiro não haja uma perda de recurso, né? Porque eu fiz uma mensagem, eu criei uma campanha cuja mensagem ela é desinteressante, ou pior, né? A gente teve um caso recente, a polêmica do caju, da L'Occitane, que eu acho que todo mundo deve ter acompanhado. Ou pior, você ter uma mensagem errada que traz um prejuízo para a marca. A gente já falou aqui que a marca é o principal ativo de uma companhia, de uma empresa. Então, se eu tenho uma comunicação e essa comunicação ela é mal direcionada, você vai ter um prejuízo para a sua marca difícil de ser recuperado. E aí tem o Sam Walton lá do Walmart, ele diz que o pior cliente é aquele que vai embora ou deixa de consumir o teu produto sem falar nada, sem falar para ti. O melhor cliente é aquele que diz assim, Rogério, cara, eu acho que isso aqui não tá legal, por isso. O pior é aquele que vai embora sem falar nada. Então, uma mensagem errada, uma comunicação mal direcionada pode estar gerando um ruído que você não sabe e que você passa a se perguntar por que a campanha não funcionou e às vezes você não tem essa resposta. Por isso que é importante você estar bem assessorado de um profissional que vai te dizer o caminho de comunicação e não te dar uma receita daqueles meios que você deve ou não fazer apenas. Pádua, muito obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista. Eu vou agradecendo a sua audiência e já marcando um compromisso para o próximo sábado. Até lá!